Tiago capítulo 1, hoje nós temos só 2 versículos para meditar, o 26 e o 27, não sei se você lembra, na semana passada eu não estava aí, mas na semana retrasada, nós falamos da prática da palavra de Deus, e eu lembro que o versículo que mais foi frisado por mim na semana retrasada, foi assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu lembro que na semana retrasada nós falávamos isso, que aquele que só ouve a palavra, mas não pratica, ele se engana. Aquele que só entra na igreja e sai, como se nada tivesse que mudar, como se nada houvesse para corrigir na sua vida, se engana. Nós falamos isso na semana retrasada. E na semana passada, quando eu preguei lá em Itaguaí, eu também preguei esse mesmo texto que eu havia pregado aqui na igreja. E os irmãos ficaram muito alegres, assim como foi bom ouvirmos aqui que é necessário praticar a palavra de Deus. Então, nessa sequência, após falar isso, que nós devemos ser praticantes da palavra e não só ouvintes, Tiago vem agora e vai falar assim para a gente no 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então eu disse, após explicar para a gente que devíamos praticar e não só ouvir a palavra de Deus, agora Tiago vai nos mostrar qual é o significado e qual é a implicância de servir a Deus. Qual é o significado, como devemos servir a Deus e como devemos professar, praticar, nos portar diante dessa religião que nós chamamos cristianismo, evangelho, do jeito que você quiser chamar. E existe uma religião que agrada a Deus, existe uma maneira de praticar o cristianismo que agrada a Deus. É isso que Tiago vai nos ensinar. E ele já começa no versículo 26 dizendo assim: se alguém supõe ser religioso, então ele está colocando aqui uma condicionante. Se alguém acha que é cristão, se alguém acha que é crente, se alguém acha que é evangélico, se alguém acha, mas tem um porém, não segura a sua própria língua, Tiago diz, esse alguém está se enganando. Tiago começa dizendo que, diferente do que muitos acreditam, hoje de manhã nós falamos isso também, que basta frequentar uma igreja evangélica, basta frequentar um culto, basta participar de uma reunião de oração, para que você seja cristão. Tiago diz, não é necessário só isso, porque se alguém acha que é religioso e não consegue nem ao menos refrear sua língua, essa pessoa não entendeu o evangelho. Uma pessoa que frequenta os cultos, como eu disse, pode se julgar uma pessoa religiosa, mas Tiago diz, não se engane, você até pode ser um religioso, mas o que você tem vivido não é o verdadeiro cristianismo. Tiago está dizendo, olha, o seu louvor, a sua oração, a sua oferta, o seu dízimo, pode ser apenas uma demonstração externa para os outros verem. O seu ritual evangélico pode ser apenas uma demonstração externa que não vem do coração. E de manhã, repito, nós falávamos sobre isso. De manhã nós dizíamos que Deus dizia assim por meio do profeta Oséias, olha, não vem nem cultuar, não vem nem cultuar. Nós dizíamos que Israel cultuava nos montes de forma desobediente. Aí Deus vira para Judá, que era a tribo do sul, e fala, olha, nem sobe, nem participa desse culto, porque esse culto não me serve, eu não me agrado desse culto, porque ainda que seja um culto bonito, ainda que seja uma grande igreja, ainda que o louvor seja harmônico e belo, ainda que grandes ofertas sejam depositadas, não me interessa se essa religião, se esse cristianismo não muda a vida de vocês. Então Tiago diz, olha, práticas externas não correspondem com o evangelho de verdade. Um ritual externo qualquer pessoa pode fazer, irmãos. Todas as outras religiões têm rituais, todas as outras religiões têm seus cultos, todas as outras religiões têm suas danças, suas músicas, seus livros, seus profetas, seus líderes. Todas as outras religiões têm isso. Então Tiago diz, espera lá, para ser cristão é necessário mais do que ritos, para ser cristão é necessário mais do que um ritual.
Para ser cristão, e aí Tiago dá um exemplo, tá, irmão? Tiago não está resumindo aqui todo o evangelho. Tiago diz, para ser cristão, é preciso refrear a língua. E quando o Tiago fala de refrear a língua, irmãos, ele está falando de mudança interior. Jesus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando o Tiago diz refreia a língua, Tiago está dizendo, mude o interior. Quando o Tiago diz refreia a língua, Tiago está dizendo, tenha domínio próprio. Quando o Tiago está dizendo refreia a língua, Tiago está dizendo, olha, faça do seu interior fluir rios de água viva, senão algo está errado. Então, uma língua controlada significa um interior renovado. Uma língua controlada significa um corpo dominado pelo Espírito Santo. Uma língua, ao contrário, desgovernada, só produz tragédia, só produz problema, só produz crise, briga, contenda. Uma língua rebelde, irmãos, ela mente, ela amaldiçoa, ela faz juramentos falsos, ela fala mal do outro, deprecia o outro. Uma língua rebelde, ela profere palavras chulas, torpes, imorais, e aos olhos do mundo, na nossa sociedade, isso é bobagem, isso é insignificante. Você fala, depois você diz que estava brincando, que foi sem querer. Mas conosco, com os cristãos, com aqueles que foram renovados pelo Espírito Santo, nós não podemos seguir esse mesmo caminho. Porque para Deus, uma língua que maldiz, uma língua que mente, uma língua que jura falso, uma língua que fala mal do próximo, uma língua que fala coisas obscenas, está diretamente violando o mandamento de Deus: amar Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Uma língua que fere, uma língua que mata, uma língua que maltrata, uma língua que ofende, ela com certeza, irmãos, com certeza, é claro que em alguns momentos, nós não somos santos, ninguém aqui é santo, inclusive eu, nós perdemos o controle, isso é comum, isso pode acontecer. Mas uma língua constantemente descontrolada, sendo ferramenta de Satanás, pode ter certeza, ela está surgindo de um coração que também não é controlado por Deus. Não podemos glorificar a Deus e com a mesma língua amaldiçoar nossos irmãos. Não podemos, irmãos, não podemos com a mesma língua fluir uma fonte amarga e uma fonte doce. Isso é abominável a Deus. Deus nos convida ou nos exorta que a palavra do crente seja sim, sim, não, não. Se é sim, é sim, se é não, é não. O crente tem que ter palavra. O crente tem que ter moral. O crente tem que ter peso. E quando ele falar, aquilo seja tido como verdade e seja confiável. Não há língua santa se o coração é impuro. Então, se a nossa língua tem se tornado uma ferramenta contra as pessoas, nós deveríamos avaliar o nosso coração, porque o problema está mais a fundo. Ah, pastor, sou assim mesmo. E eu falei isso semana retrasada também, quando o Tiago diz assim: seja tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para irar. Eu falei sobre isso. As pessoas que dizem: eu sou assim mesmo, esse é meu temperamento. A Bíblia diz: seja tardio para irar-se, dando a entender que nós podemos sim, e temos sim o controle de segurar o nosso temperamento, de controlar o nosso temperamento. Então essa história de: pastor, eu sou assim, minha língua é assim, não é por aí, irmãos. Talvez a sua língua esteja demonstrando que o seu coração encontra-se mais sujo do que você imagina. Não há lábios santos sem um coração renovado. Se o coração é certo, a língua mostrará isso. Se o coração é torto, a mesma coisa a língua vai fazer. Se a língua não é controlada por Deus, irmãos, pode ter certeza, ela está sendo controlada pelo inimigo das nossas almas. De manhã a gente falava isso, quando Oséias disse assim: o meu povo consulta um pedaço de madeira. E aí nós falávamos acerca dessa idolatria, e dizíamos que apesar de nós não ficarmos aqui a todo momento falando de Satanás e dos seus anjos, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo nos diz que por trás de todo ídolo, toda idolatria, seja ele de barro, de gesso, de madeira, ou seja um ídolo humano, talvez você idolatre o pastor, talvez você idolatre a igreja, atrás de todo ídolo, Paulo diz, há demônios. Todo ídolo tem um único propósito: nos afastar de Deus. E quando a nossa língua não está a serviço de Deus, pode ter certeza, irmãos, ela está a serviço do inimigo das nossas almas.
E o que ele mais deseja? Que falemos mesmo um monte de besteira, que arrumemos mesmo um monte de contenda, um monte de briga, um monte de intriga, que a gente coloque mais fogo ainda, aonde a brasa já está fervendo. É isso que o inimigo quer. Mas na frente Tiago vai voltar a falar sobre a língua nos próximos capítulos. Então, é a terceira vez que Tiago fala para a gente, não se engane. Lá no versículo 16 ele disse, não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago está dizendo, não se engane. Quando chegou lá na frente também, no versículo 22 ele diz, tornai-vos praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-os a vós mesmos. E agora, pela terceira vez, ele fala para a gente não se enganar. Ele diz, se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, sua religião é vã. Então é a terceira vez que Tiago diz, ei crente, não se engane. Tiago era um pastor de igreja, se assim nós podemos dizer, era um grande líder da igreja de Jerusalém, era um pastor. E ele sabia que se nós não tomarmos cuidado, de maneira muito rápida, nós nos tornamos religiosos no mau sentido, nós nos tornamos adeptos da falsa religião, nós nos enganamos, nós frequentamos o culto, viemos à igreja, somos fiéis na oferta, fiéis no dízimo, cantamos louvores, participamos dos grupos, contudo, a nossa religião é vã. Tiago sabia disso, por isso que Tiago diz 3 vezes, não se engane, não se engane, não se engane, atente para a verdade, porque há falsas religiões, há sim dentro da igreja falsos cristãos. O nosso Senhor Jesus nos falou que o bom semeador saiu a semear o trigo, mas de madrugada o inimigo veio e semeou na mesma plantação o joio. Então, sabendo disso, Tiago diz, não se engane. Se a sua religião se resume a um ritual de domingo, falei isso de manhã também, se a sua religião se resume de 7 a 8:30 da noite, a sua religião é vã, a sua religião é falsa. Se a sua religião se resume a executar tarefas para Deus, isso é bobagem. É claro que Deus se agrada da nossa adoração, é claro que Deus se agrada do nosso culto, é claro que Deus nos convoca a adorá-lo, porque ele diz, mas você acha que Deus precisa, irmãos, no nosso trabalho? Já disse isso aqui na igreja, quando a gente adora a Deus, quando a gente serve a Deus, quando a gente contribui com a obra missionária de Deus, quando a gente ajuda os necessitados, nós estamos fazendo para o nosso próprio bem, para a nossa própria vida, para que sejamos participantes da glória de Deus, do trabalho dele. Mas a verdade, irmãos, que se a gente cruzar os nossos braços aqui e não fizermos nada, Deus vai fazer, irmãos, Deus vai fazer. Falei isso aqui uma vez, a nossa igreja, tem colaborado com o abrigo lá da Pedra de Guaratiba, ajudado as crianças lá que ficam no abrigo. Mas durante todos os anos aqui da igreja congregacional, foram poucas as vezes que nós ajudamos. O abrigo nunca passou fome por isso, porque Deus é o dono da obra. Bom é participar, é bom chegar lá e ver aquelas crianças, ver aquela festa, é bom receber os vídeos e ver as crianças que têm sido cuidadas lá no abrigo, e a gente tem colaborado, a gente tem participado. Mas é verdade, irmãos, que se a gente não fizer nada, Deus vai fazer. Se a gente não fizer, Deus faz brotar, Deus faz nascer. Então, se a nossa religião se resume a tarefa, a serviço, a trabalho, a nossa religião é vã. O verdadeiro teste, se o nosso cristianismo é verdadeiro, a verdadeira prova para saber se o nosso cristianismo é puro, é a obediência a Deus, é a adoração a Deus, é servir a Deus, é humildade, é amar ao próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira prova de que estamos no caminho certo. Versículo, então, Tiago diz, olha, se alguém supõe, se alguém acha que é crente, mas não freia a sua língua, então Tiago nos dá aqui um exemplo prático, não freia a sua língua, está enganando a si mesmo, enganando o seu coração, e a sua religião é vã, não é uma religião verdadeira. E aí Tiago segue e vai para o próximo exemplo. Tiago diz, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Então Tiago agora vai nos dar uma definição, um princípio, do que Deus considera uma religião pura e sem mácula. Ele diz, visitar os órfãos, e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago agora nos traz
uma definição, um princípio. Nós também não podemos imaginar aqui que Tiago está tentando resumir toda a adoração, todo o cristianismo nesse versículo. Não é esse o propósito de Tiago. Tiago não quer definir aqui toda a história de 2000 anos de cristianismo, mas o que Tiago está querendo nos trazer são princípios, orientações para vivermos de forma a agradarmos a Deus e que o nosso evangelho, o nosso cristianismo seja um cristianismo prático, um cristianismo de verdade. Calvino diz o seguinte, que Tiago, ele não dá uma definição de toda a religião evangélica, mas ele nos lembra de que a religião evangélica, sem essas coisas, é vã, é discurso, é balela, é hipocrisia. Então, um ritual religioso, praticado com o coração quebrantado, agrada a Deus. Não estou dizendo aqui que nos reunir para fazer um culto a Deus não importa, não é isso, mas nos reunir para fazer um culto a Deus e ver o nosso próximo passando necessidade, ver um conhecido nosso, ou essa senhora que morreu, que nem conhecida a nossa era, mas precisando de ajuda, e não se mover, isso é errado, isso é perda de tempo, isso é religiosidade barata, isso mata. Então eu não estou dizendo aqui que o ritual, o culto, ele pode ser largado de mão, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o culto tem que ser acompanhado de uma prática, até porque, se vocês não sentarem para ouvir, vocês não podem sair por essas portas para praticar, não é verdade? Primeiro se escuta o evangelho, depois se pratica. Mas o que Tiago está com medo aqui, o que Tiago está preocupado aqui, é tanto daquela época quanto da nossa época, é que as pessoas têm se acomodado em só ouvir, só ouvir, só ouvir, só ouvir, e o evangelho não passa de ouvir. Tiago está dizendo aqui é isso, olha, não é errado o culto, Deus se agrada do nosso culto, mas o que Deus quer é que o nosso culto seja coerente com a nossa vida. A Bíblia, como eu disse, não é um livro de definições, ela não define tudo, mas a Bíblia é um livro que traz princípios, e esse é um princípio que nós devemos frisar na igreja. Hoje nós vivemos alguns momentos difíceis, irmãos. Nós vivemos uma época em que cada vez mais a situação social e econômica do nosso país tem piorado, e as pessoas têm passado por situações difíceis. Então é preciso sim que a igreja se envolva, se importe, mas é necessário também, irmãos, que a gente tenha o pé no chão, que a gente seja realista, porque existem algumas igrejas que se envolveram tanto com a causa social que esqueceram de pregar o evangelho, se envolveram tanto com a causa social que trocaram as bolas, colocaram a carroça na frente do burro. O evangelho é pregar que Jesus Cristo salva, cura e liberta, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo, e ele deve vir acompanhado de boas ações para aqueles que precisam, e não o contrário. Não é transformar a igreja numa ONG ou num clube social, porque isso não salva ninguém, irmão. As pessoas podem ir para o inferno de barriga cheia, para o inferno formado na faculdade, para o inferno saindo da favela e vindo morar numa casa boa. Elas podem ir para o inferno, mas elas podem ir para o céu morando na favela, passando necessidade, passando aperto. Elas podem, porque Deus não vai salvar só quem tem vida boa. O propósito de Deus não é mudar, transformar todo mundo em rico. Então a gente deve entender que o propósito da igreja é pregar salvação aos perdidos, e junto com essa pregação deve vir acompanhada de uma prática de misericórdia e de auxílio daqueles que precisam. Eu digo isso com muito carinho, com muito cuidado, e digo isso porque sei que a nossa igreja, apesar de pequena, eu me orgulho do que a gente faz dentro das nossas possibilidades. A nossa igreja ajuda 7 campos missionários, um inclusive fora do Brasil, e esses campos missionários, irmãos, a gente não sabe, né? A gente até esqueci de trazer o relatório hoje. Eu cismei que esse mês tinha 5 domingos, mas 5 na verdade é o próximo, esqueci até de trazer o boletim. Mas a nossa igreja ajuda 7 campos missionários, esses campos missionários fazem ação social. A nossa igreja ajuda o abrigo da Pedra de Guaratiba, e lá existem em torno de 20 crianças que estão lá abrigadas. Sabe-se Deus quando sairão de lá, se conseguirão sair de lá. A nossa igreja, irmãos, não foi uma, mas foram várias vezes que eu pedi aqui que os irmãos trouxessem alimentos, trouxessem fraldas,
Os irmãos se mobilizaram e jamais faltou a ajuda dessa igreja para aqueles que precisam. Nós nos mobilizamos agora e para Campos do Jordão mandamos 20 mantas para serem doadas. Nós fomos em 8 irmãos para o campo missionário agora e a ação social lá foi feita. Doamos cesta básica, fizemos atendimento médico. A nossa igreja tem se mobilizado, a nossa igreja tem se envolvido. E às vezes isso me dói. Por quê, irmãos? Eu vou dizer para vocês, deixa eu confidenciar uma coisa aqui. Às vezes eu escuto assim: pastor, a igreja tem que sair das 4 paredes, a igreja tem que fazer alguma coisa. Dá vontade de falar: irmão, eu acho que é você que não está fazendo nada, porque se você prestar atenção direitinho, a nossa igreja tem feito e tem feito muita coisa, dentro das nossas possibilidades. Acho que é você que não tem feito, acho que você que não tem visualizado direito o que a igreja tem feito. Então às vezes eu escuto isso: pastor, a igreja tem que fazer alguma coisa. E aí eu respondo assim: irmão, tudo bem, faz o seguinte, planeja alguma coisa e me convida, eu vou convidar a igreja e a gente vai. E aí não acontece, sabe por causa de quê, irmãos? Algumas pessoas gostam de terceirizar aquilo que elas acham que tem que ser feito pela igreja. Algumas pessoas gostam de terceirizar o bem ao próximo, mas nós devemos ser os primeiros a nos mobilizarmos e a fazer o bem ao próximo. Então a gente tem que tomar cuidado também com essa inversão de valores. Nessa questão de fazer bem ao próximo é mandamento, é obrigação. Mas eu digo, irmãos, eu oro a Deus para que a gente tenha mais recursos, para que a gente tenha mais possibilidades. Mas como pastor, e eu sou alguém honesto, se tiver que criticar eu critico, se tiver que falar eu falo. Eu posso dizer, desde que cheguei aqui, irmãos, essa igreja tem me surpreendido, porque todas as vezes que nós nos mobilizamos para ajudar alguém, ou para auxiliar alguém, às vezes vocês nem sabem, às vezes vocês nem sabem, às vezes vocês só veem aí a gente pedindo uma ajuda, não sabem nem para quê, nem para quem, nem por quê. Mas eu tenho orgulho da igreja que pastorei. Então, a Bíblia é bem clara em dizer: olha, a religião pura e sem mácula é sim para Deus Pai visitar os órfãos, as viúvas, é sim ajudar os necessitados, é sim, mas também é preciso que tenhamos ponderação, moderação, é preciso que tenhamos sabedoria, porque a igreja também não é uma ONG. Então Tiago começa dizendo: olha, a religião pura e sem mácula para o nosso Deus Pai. Então Tiago já cria aqui na gente um sentimento de família. Quando ele diz que Deus é o nosso Pai, é como se ele estivesse dizendo: olha, se Deus é nosso Pai, o desejo do nosso Pai é que amemos os nossos irmãos. Se Deus é nosso Pai, o desejo do nosso Pai é que ajudemos os nossos irmãos. Se Deus é nosso Pai, o desejo do nosso Pai é que ninguém da nossa família passe necessidade. Afinal de contas, somos uma família, é isso que a gente prega, é isso que a gente diz. Então Tiago diz: o nosso Pai deseja que visitemos os órfãos, o nosso Pai deseja que abençoemos as viúvas. A gente já pregou aqui toda a carta de Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 10, Paulo diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Deus sempre protegeu o necessitado, desde o Antigo Testamento. Salmo 146, versículo 9 diz assim: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. A verdade, como eu disse, é que Deus sempre foi o maior provedor das nossas vidas e sempre será. Mas Deus deseja que, como seus filhos, nós possamos participar dessa obra que é dele. Quem ampara a viúva, quem sustenta o órfão é Deus. Quem guarda o errante, o desamparado, é Deus. Mas o que Deus deseja é que nós que dizemos que somos seus filhos, tenhamos como exemplo nele atitudes de misericórdia, que nós possamos estender a mão para aqueles que precisam. Tiago cita aqui órfãos e viúvas, e órfãos e viúvas eram e ainda são as pessoas mais carentes da igreja daquela época. Não havia seguro de vida, não havia aposentadoria, não havia
INPS, não dava para se encostar, não dava para fazer nada disso. Viúvo e órfão, se não tivesse familiar, ou se não tivesse um vizinho, um judeu crente para ajudar, ia morrer de fome, ia passar necessidade, ia mendigar. Era isso que acontecia, não é diferente hoje. Os tempos passaram, irmãos, mas as necessidades são as mesmas. Hoje nós temos outras necessidades. Temos os refugiados, pessoas, como eu disse, com necessidades especiais, talvez pessoas depressivas, e outras pessoas que nós podemos ajudar, outras pessoas que nós podemos cooperar. Mas o que Tiago está fazendo aqui é apenas nos dar um exemplo, um princípio de que é sim trabalho da igreja, dentro do possível, estender a mão e fazer da sua religião mais do que um discurso, mas uma prática que alcança órfãos, viúvas, refugiados, desabrigados, famintos, presidiários, prostitutas, viciados e todo aquele que precisa de Jesus, irmão. Porque a nossa religião não é vã. O nosso evangelho diz que Jesus salva, mas o nosso evangelho também entende que estender a mão ao necessitado faz parte do nosso cristianismo, senão a nossa religião é vã. Às vezes vejo, e lá no campo missionário, já contei esse exemplo, você vê muito isso, as pessoas te agradecendo quando você dá uma cesta básica, e eu sempre respondo assim: olha, não nos agradeça, o que a gente está fazendo aqui é a nossa obrigação, porque um dia Deus nos amou e nos deu o seu Filho, e uma vez que Deus nos deu o seu Filho, uma cesta básica não é nada, um pacote de fraldas não é nada, é nossa obrigação entender que Deus nos chamou para fazer a diferença. Como eu disse, eu sou um dos muito críticos. A nossa sociedade está de mal a pior, as nossas igrejas vão de mal a pior. É verdade, a gente não precisa ser hipócrita, mas nós também somos igreja, nós também somos sociedade, nós também somos filhos de Deus, nós podemos ser ferramentas, instrumentos de Deus para mudar esse mundo. É um pouco de utopia dizer que vamos mudar o mundo, é utopia, não dá para mudar o mundo, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas enquanto pudermos, no meio em que vivemos, na sociedade, na nossa vizinhança, na nossa igreja, nós devemos nos esforçar, irmão, para fazer o máximo. Tem um texto que eu gosto muito, lá em Isaías, que Deus vai falar assim: para de prestar o culto, para de fazer culto, porque o culto de vocês não serve de nada, vocês não fazem o que eu mais me importo. Primeiro capítulo de Isaías, Deus diz assim no versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, o profeta Isaías diz, ouçam a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que serve a multidão de sacrifícios? Deus diz: de que adianta vocês ficarem trazendo um monte de oferta para mim? Diz o Senhor. Aí olha o que Deus diz: estou farto dos seus holocaustos, de carneiros, suas gorduras de animais. Aí no versículo 12 Deus diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos pediu para pisar nos meus átrios? Olha o que Deus está dizendo para o povo dele: não continueis a trazer ofertas vãs, parem de trazer oferta. O incenso é para mim abominação, e também as festas de vocês, os sábados, as congregações, não posso suportar. Deus está dizendo isso. As vossas festas eu aborreço. Aí quando chega lá na frente, ele diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e de diante dos meus olhos cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está dizendo, irmãos, há mais de 2000 anos atrás: se vocês não fizerem a justiça, se vocês não praticarem o que é certo, se vocês não transformarem a religião de vocês em algo real, não precisa nem mais vir cultuar, não precisa nem mais trazer oferta, porque eu não quero, não recebo. Veja como isso é duro, irmão, veja como isso é chocante.
Eu falei isso de manhã. Às vezes a gente se torna tão religioso que a gente fala, não, porque Deus se importa com o nosso culto. Deus se importa. Mas você acha que Deus está preocupado com 1h30 que a gente fica aqui apenas? Deus está preocupado se esse evangelho tem se tornado diferente. É vergonhoso, não é verdade, irmãos? É vergonhoso quando a gente escuta que algumas pessoas de religiões espíritas praticam mais boas obras do que os evangélicos. É vergonhoso. É claro que a motivação deles é errada. Os espíritas, na sua grande maioria, praticam boas ações achando que aquelas boas ações vão garantir salvação. Eles acham que fazendo boa ação eles estão comprando salvação. No nosso caso é o contrário. A gente entende porque fomos salvos, fomos libertos, fomos perdoados, agora a gente pratica boa ação ao próximo. A gente não faz isso para comprar, a gente faz isso em gratidão, em reconhecimento ao que Deus já fez. Então a motivação deles é errada, mas sejamos honestos, é uma vergonha saber que os espíritas, em alguns momentos, em alguns casos, fazem mais boa ação do que a gente. É vergonha. Então nós, como igreja, precisamos repensar isso. E eu digo isso de novo com a consciência muito tranquila, sabendo que toda vez, irmãos, toda vez que chegou o meu conhecimento e o conhecimento dessa igreja, uma necessidade para ajudar alguém, nós não nos furtamos, nós não demos desculpa, nós fizemos o possível para ajudar. Então, caminhando para o final, Tiago, após falar disso, Tiago ainda nos surpreende dizendo assim: visitar os órfãos e as viúvas, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é muito legal, porque algumas pessoas, em busca de uma ação social, em busca de fazer bem ao próximo, esquecem dos princípios cristãos. Tem gente que se une a ideologias, a discursos e a ações que são anticristãs, com a seguinte justificativa: para fazer bem ao próximo. E não é isso que Tiago diz aqui. Tiago diz: olha, vocês devem se envolver com o mundo, vocês devem influenciar o mundo, auxiliar os pecadores, auxiliar os necessitados, porém, contudo, entretanto, todavia, não se contaminem com o mundo, não se contaminem com eles, não se igualem a eles, não imitem ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então a gente tem visto isso também, muitos jovens, infelizmente, que entram para a faculdade os toma a fé, muitos jovens que, em busca de um engajamento social, em busca de fazer bem aos necessitados, começam a ofender, negar e até mesmo abandonar a sua fé, adotam discursos ofensivos, agressivos contra a igreja. E aí, irmãos, eu fiz aqui a minha crítica, mas deixa agora eu fazer o meu elogio. Você sabia que se não fosse o cristianismo, a nossa medicina estaria muito mais atrasada do que é hoje? Ou quem sabe não teríamos hospitais, porque foi o cristianismo que deu início ao atendimento público? Se não fosse o cristianismo, você sabia que os órfãos e as viúvas não seriam tão acolhidos como são? Orfanatos, asilos, na sua grande maioria, você vai ver lá, tem nome católico ou tem nome de evangélico. Mas as pessoas, quando querem atacar o cristianismo, e eu acabei de criticar o cristianismo em algumas falhas, nossa, esquece que grande parte das ações sociais, do amor ao próximo, das instituições que fazem bem ao próximo, tem a sua origem, talvez a gente tenha perdido um pouco desse fervor, mas tem a sua origem no cristianismo. A dignidade da mulher, a dignidade da criança. Vai lá no islamismo pedir dignidade para a mulher, dignidade para a criança, que você vai ver. Igualdade entre os sexos. Vai lá no islamismo pedir igualdade entre os sexos, que você vai ver o que vai acontecer. As pessoas esquecem isso, irmãos. Igualdade entre homem e mulher, dignidade do idoso, dignidade de criança, auxílio aos necessitados, na sua grande maioria, originaram-se de cristãos, de princípios bíblicos. Pastor, as igrejas evangélicas esqueceram isso. É verdade, a maioria esqueceu. Nós também não vamos aqui colocar fogo em tudo, porque a grande maioria
dessas ações que a gente conhece hoje, desses avanços que a gente conhece hoje, foram conquistados em nome do cristianismo. Grande parte. Por isso que Tiago diz: guarde-se incontaminado do mundo. Cuidado, não mude de lado, não transforme a igreja numa ONG, não transforme a igreja num barracão social, não transforme a igreja, não venda a igreja a discursos políticos, seja a ideologia que for, seja o governante que for, seja o partido que for, não venda a igreja, porque a essência do evangelho é pregar que Jesus Cristo salva, cura e liberta o pecador. Essa é a essência do evangelho. E a prática do evangelho envolve amar ao próximo e ajudá-lo. Mas não misture as coisas, não contamine o evangelho, não contamine a sua vida, porque sem perceber nós podemos mudar de lado. O mundo está cheio de perigo, o mundo está cheio de oferta, como cantamos hoje, o mundo está cheio de sedução para nos atrair, e às vezes nós vamos alegando que é por uma boa causa. Ah, pastor, por uma boa causa. Já diz o ditado aí, né, dos nossos avós: de boas intenções, o inferno está cheio. Então Tiago diz: se envolva, faça a diferença, estenda a mão, ajude, tenha misericórdia, mas guarde-se incontaminado do mundo, mantenha-se livre desse mundo, porque senão de nada vai adiantar a sua boa ação se você perder a sua alma. De que adianta? Ah, eu fui um grande ajudador dos pobres, eu fui o novo Gandhi que existiu, eu fui a nova Madre Teresa de Calcutá. O que adianta se você perder a sua fé? O que adianta? Repito o que eu falei no início, não estou aqui dando desculpa, mas o que adianta encher a barriga do necessitado enquanto a alma dele continua indo para o inferno? Enxugar gelo. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz o seguinte para Timóteo, 2 Timóteo 4:10: porque Demas era um homem, até então se dizia crente, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Desde a época de Paulo, alguns que se dizem crentes têm se deixado levar pelo amor ao mundo, e Tiago nos deixa bem claro isso. Seja sal dessa terra, luz desse mundo, mas não se equipare a eles. Mais na frente, no capítulo 4, Tiago vai dizer: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Nos dias de hoje, e aí eu estou caminhando para o final, não falta quem aplauda boas ações, não falta quem queira boas ações, mas tem faltado aqueles que entendem que as boas ações não valem de nada se junto com elas o evangelho não chegar. Não falta gente para aplaudir boas ações, não falta gente para clamar por boas ações, mas tem faltado pessoas que entendem que numa mão vem o evangelho, na outra mão vem a ajuda, porque senão de nada adianta. Há um grande abismo nas igrejas evangélicas, infelizmente, entre o que falamos e o que fazemos, entre o que pregamos e o que vivemos. O meu desejo, depois dessa exortação de Tiago, é que nós como igreja possamos continuar a fazer o que já estamos fazendo e tentar cada vez fazer mais, para que quando Jesus voltar, nós não sejamos encontrados hipócritas, para que nós não sejamos daqueles que enganam a si mesmo, mas que dentro do possível, estamos longe de sermos perfeitos, possamos ser encontrados, pelo menos tentando praticar aquilo que Tiago nos mandou fazer: ajudar ao próximo e amar a Deus. Que essa ênfase permaneça na igreja congregacional de Andorinhas, que essa verdade permaneça nessa igreja, e que nós saibamos sempre equilibrar ajuda ao próximo, misericórdia, auxílio ao necessitado, com o evangelho de Jesus Cristo,
que veio para salvar a alma do pecador. Afinal de contas, mostrar o amor de Jesus aos necessitados é o maior presente que nós podemos dar a alguém. De novo, aqui não é desculpa para que você deixe de ajudar alguém, mas mostrar o amor de Jesus para alguém é a maior ajuda que nós podemos fazer ao necessitado. Que Deus nos dê graça e que Deus nos ajude a cada semana, a cada mês, a entender que ajudar ao próximo é obrigação nossa e da Igreja de Cristo. Amém? Vamos terminar? Primeiro ponto aqui, fazer uma aplicação rápida só para você gravar. Não basta frequentar os cultos. É necessário que a nossa religião seja prática e alcance aqueles que precisam. Segundo ponto, não há língua santa se o coração é podre. Não há língua abençoada se o coração não foi regenerado. Então, faça uma autoavaliação. Se a sua boca, se o seu falar, se a sua conversa, se os seus conselhos mais têm causado problema do que abençoado ao próximo, talvez você precise rever como anda o seu coração. Porque, como disse Jesus, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Por isso que Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, mas não freia sua língua, está se enganando. Terceiro ponto, o cuidado dos necessitados não é o conteúdo do Evangelho. Cuidar dos necessitados não é o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é: Deus tem um filho, esse filho nasceu no ventre de uma virgem, esse filho nasceu na manjedoura, ele cresceu, fez milagres, morreu na cruz, foi morto, ressuscitou, voltou para junto do Pai e virá nos buscar. Esse é o conteúdo do Evangelho. Mas ajudar os necessitados é a prática do Evangelho. É a prática do Evangelho. Então, ajudar os necessitados não é o conteúdo do Evangelho. Ajudar os necessitados é o resultado de alguém que foi transformado pelo Evangelho de Jesus e entende que todos nós éramos miseráveis pecadores, mas Deus nos salvou. E por último, apesar de Tiago nos mandar auxiliar e nos envolver com as necessidades do mundo, Tiago diz que não devemos, em hipótese alguma, se contaminar com o mundo, imitar ao mundo e ser participantes das coisas que o mundo faz. Repito, infelizmente alguns jovens e alguns cristãos, em busca de uma ajuda social ou de um discurso social, têm abandonado o Evangelho, mas se esquecem que a maior ajuda que podemos prestar a alguém é falar de Jesus para os pecadores. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja de entender que o Evangelho é mais do que um discurso de 1h30. Que o Evangelho é mais do que um culto 2 vezes por semana. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas, sem que nós percamos o equilíbrio. O Evangelho é o poder que muda completamente a vida de um pecador. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.